Boa tarde, senador. Senador, qual a avaliação que o senhor faz dos depoimentos de hoje? Olha, são depoimentos numa linha mais técnica, mas ao mesmo tempo dentro de uma linha crítica aos protocolos adotados pelo Ministério da Saúde e protocolos que já foram adotados, inclusive, em governos que eles participaram, especialmente o Dr. Cláudio Mairovich, né? Na época da H1N1, em 2009, ele participou de um protocolo de compra, né, do Tamiflu. Gastou-se na época 400 milhões de reais para a compra desse medicamento, para distribuir para mais de 14 milhões de pessoas e sem eficácia científica. Sem eficácia científica, né? Na época nós tivemos 53 mil pessoas infectadas pela H1N1, a gripe suína, e adotou-se esse medicamento como o grande fármaco para o enfrentamento, o que depois ficou comprovado que não tinha efeito nenhum, que não funcionava. E o protocolo na época era do tratamento precoce, a recomendação do então ministro da pasta na época. Então, assim, naquele momento valia o protocolo. Nesse momento, qualquer medida adotada, né, pelos médicos parecem estar sendo criminalizadas. Acho que, assim, uma coisa é a crítica política, uma coisa é o enfrentamento político, o embate político. Outra coisa é o desrespeito à autonomia dos médicos para administrar aos pacientes, né, o protocolo que ele considera mais adequado, né? Eu acho que ouvir especialistas que pensam diferente é importante, mas ouvir os dois lados. Ninguém é dono da verdade. Ninguém chega aqui e vai dizer, olha, esse aqui a ciência tem uma posição unânime, fechada em relação a isso. Que ciência é essa? Né? Os mesmos que hoje estão condenando, né, o tratamento precoce, que é o tratamento no início da doença, em outro tempo fez exatamente a mesma coisa. Que coerência é essa? É coerência ou é discurso oportunista político? Eu acho que não é por aí. Eu respeito a opinião técnica, com base em dados técnicos, em dados científicos, mas os brasileiros têm memória. E no passado fizeram exatamente a mesma coisa que hoje se faz diante da Covid-19. Você não tem ainda um medicamento com eficácia comprovada, você ainda não tem estudos randomizados suficientes para poder declarar, olha, esse procedimento é mais adequado, esse medicamento é mais assertivo. O que nós temos hoje são vacinas, né, que estão sendo distribuídas e com um nível de resposta bom, mas medicamento você não tem. Então, eu defendo justamente a autonomia do médico. Eu acho que quem tem que decidir que tipo de protocolo, que tipo de medicamento oferecer para os pacientes no caso de Covid é o médico. É quem está lá na clínica médica, é quem está lá na frente da batalha. São eles os heróis que nós precisamos respeitar e nesse momento, não criminalizar. Porque o que a gente tem visto ontem, fiquei muito preocupado com a decisão da CPI, porque começa a agir de uma maneira que em afronta à Constituição, em afronta ao devido processo, né, com convocações de pessoas que sequer foram ouvidas na CPI, pessoas que não são investigadas, pessoas que não respondem nenhuma acusação de crime, mas podem ter sua vida devassada em razão de decisão sem fundamento técnico, jurídico adequado. Quais os crimes que aquelas pessoas cometeram para justificar uma agressão tão forte a direitos, a garantias fundamentais? Sabe? Você tem outros instrumentos, você tem a possibilidade de tomar o depoimento, a oitiva dessas pessoas como testemunha. Se houver contradição, se houver alguma informação truncada, você pode fazer a chamada checagem, o chamado colocar um de frente para o outro, né, para o contraditório, né? E, em último caso, quando você esgota todas as outras vias, aí sim, sendo necessário, você pode pedir a quebra de sigilo, né?
Mas, num primeiro momento, pedir a quebra de sigilo de quem não é sequer investigado, acho que é uma medida extrema e muito perigosa. O parlamento, que é justamente a casa de onde partem as normas, as leis, deveria ser o primeiro a dar exemplo no cumprimento dessas leis, no cumprimento, sobretudo, das garantias constitucionais. Eu não sou contra a quebra de sigilo, eu não sou contra aprofundar nas investigações. É o que eu tenho defendido desde o começo. Mas você não pode fazer da CPI um instrumento para bisbilhotar a vida das pessoas sem que haja uma justa causa, sem que haja uma necessidade imperiosa para isso. Senador, e como o STF liberou o governador do Amazonas, né, para não depor na CPI, o senhor acha que isso atrapalha os depoimentos futuros? Quais são os próximos passos sobre isso? O senhor tem... Olha, eu respeito, assim, eu respeito o papel, né, do Supremo Tribunal Federal, mas o mesmo Supremo Tribunal Federal que determinou a abertura da CPI precisa garantir o seu funcionamento. Não dá para escolher abrir a CPI, mas fechar as portas para que ela investigue, sobretudo, suspeitas de corrupção. Essa CPI não nasceu para investigar o presidente da República. Essa CPI nasceu para investigar ações, omissões, tanto do governo federal, Ministério da Saúde, quanto dos estados e dos municípios. Onde chegou recurso federal, deve chegar a investigação federal. Está chegando a Polícia Federal, está chegando o Ministério Público Federal, está chegando o Tribunal de Contas da União, precisa chegar também a ação, a investigação da CPI da pandemia. Caso isso não aconteça, essa CPI é inócua. Sobra o que para a CPI? Se não puderem ser investigados aqui, governadores, os estados e os municípios que receberam bilhões de reais para o enfrentamento à pandemia, a CPI vai se tornar cada vez mais a CPI das narrativas, né? A CPI da cloroquina, a CPI da carta, a CPI do gabinete paralelo e agora a CPI da Copa América. Só narrativas, né? Então é preciso seguir o caminho do dinheiro, buscar evidências, provas, né, para que no final a gente tenha um relatório consistente e que ofereça à sociedade realmente informações do que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu tudo isso no meio desse cenário de pandemia. Tem governador, é bom que se diga, que já foi afastado e cassado, perdeu o mandato por desvios, por corrupção, com dinheiro da pandemia. Como que a CPI não vai aprofundar a investigação justamente nesse aspecto? É triste quando a gente observa movimentos que tentam colocar a não vinda dos governadores como uma derrota do governo, como uma derrota do presidente Bolsonaro. É uma derrota dos brasileiros. Porque investigar maus feitos, investigar assim, indícios de corrupção é dever do parlamento, é dever das autoridades. Não dá para comemorar o fato de decisões que impedem o aprofundamento das investigações. Obrigada, senador. Obrigado a você. Até mais, gente. Obrigado.